Olá, turma! Muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos trabalhar a divisão internacional do trabalho. Olha só. Vamos bater um papo sobre a divisão internacional do trabalho. E, nesse sentido, nós vamos o quê? Compreender os impactos das transformações técnicas e tecnológicas no processo de produção do mundo do trabalho. Ou seja, vamos falar das tecnologias e a influência que elas exercem no mundo do trabalho. Olha só. Porque as tecnologias, turma, elas modificam o trabalho. Aliás, as tecnologias modificam tudo. Se nós observarmos a nossa vida, principalmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o advento dessa tecnologia mais moderna. Inicialmente, a tecnologia vai ganhar as fábricas, depois ela vai gerar produtos novos, e mais recentemente, essa tecnologia, com a digitalização, essa quarta revolução industrial, faz com que a gente passe a ter novas tecnologias mais avançadas que vão influenciar no mundo do trabalho, ok? Olha só, para entender, olha essa imagem toda. Nessa imagem, você observa uma colhedeira, um maquinário gigante, colhendo aí grãos numa plantação. Bom, o processo de regionalização, através da tecnologia, no mundo, é conhecido um conceito muito amplo, discutido na ciência geográfica. Regionalizar significa dividir um espaço a fim de melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Olha, a tecnologia, ela gera-se uma regionalização. O advento da tecnologia fez com que surgissem novos meios de produção. Novos meios de produção. E eu vou apresentar para vocês aqui os meios de produção. Claro, devido ao advento das tecnologias. Nós tivemos uma produção chamada Taylorismo. Taylorismo. Isso modificou muito o mundo do trabalho. O Taylorismo, olha, o Taylorismo, na realidade, nós temos a chamada produção rígida. O Taylorismo, nós vamos ter a chamada produção rígida nas fábricas. Quando eu falo rígida, é uma produção que vai obedecer seriamente às regras, às leis, às organizações e à hierarquia. Presta bem atenção. Em todos os lugares e das empresas, a gente obedece regras, princípios. A gente obedece um sistema de produção, um sistema de gestão. A gente tem que obedecer esse sistema de gestão. E essa produção rígida, ela vai ocorrer a partir do Taylorismo. A rigidez dela ocorre quando, nas fábricas, devam-se obedecer os horários, com horários. Quando eu digo com horários, turno, é porque na fábrica os trabalhadores agora vão ter horário não só de entrada e de saída. Eles vão ter horário para ir ao banheiro, horário para se alimentarem, para descansarem. Começa aí no Taylorismo. E quando eu falo do horário, é porque também essa produção ela vai ser cronometrada. Cronometrada. Como assim cronometrada? Cronometrada, turma, porque tudo que está sendo produzido na empresa, na fábrica, tem-se um tempo para produção. Olha, quando se iam produzir um carro, um automóvel, eles marcavam o tempo do início ao final da produção daquele carro. E qual era a ideia? Por que eles marcavam o tempo? Por que eles cronometravam o tempo? Eles faziam isso, turma, para que o trabalhador produzisse o mais rápido possível.
Na produção taylorista, a ideia era que os trabalhadores produzissem mais em menos tempo. Por isso, no taylorismo, nesse modelo de produção, ela era cronometrada. Olha só, uma produção cronometrada. Uma outra característica do taylorismo era a hierarquia. Ela era hierarquizada. Olha só, existia no taylorismo uma produção muito hierarquizada. Como assim, professor? Hierarquizada. Turma, nas fábricas, como em todo lugar, existe uma hierarquia. E essa coisa de obedecer à hierarquia, de ser controlado por uma hierarquia, de existir uma hierarquia, nasce principalmente no taylorismo. Nas fábricas, você tinha os setores com seus supervisores. Aí você tinha os supervisores gerais. Aí tinha os diretores e os diretores gerais. E assim você tinha uma hierarquia. Esse taylorismo vai implementar uma hierarquia muito forte. Uma outra característica era a produção com custos racionalizados. Olha só, custos racionalizados. Como assim racionalizado? Sem desperdício, eles queriam ir produzir ao menor custo possível. Olha só, é produzir ao menor custo possível. A ideia era gastar menos para produzir. Vamos gastar menos. Quanto menos a gente gasta, mais lucro a gente vai ter. Eles diziam assim, ó, ganha mais quem gasta menos para produzir. No mercado, a empresa que gastar menos, ela vai ter muito mais lucro e possibilitar aí um crescimento. Nós tínhamos uma produção muito vigiada, controlada. Olha só, controlada. Nessa tecnologia da produção taylorista, nós tínhamos em cada setor, turma, em cada setor, pessoas que ficavam só olhando para o que elas produziam. É interessante isso. Você tinha ali um pátio na fábrica e as pessoas produzindo nas suas máquinas. E ficava uma pessoa, turma, só para fiscalizar. Elas não faziam nada, ficavam só olhando. Só olhando. Se você parasse de produzir, estivesse produzindo lentamente, estivesse conversando, tirando a atenção, aquela pessoa que ficaria só olhando, ela reclamava, chamava atenção. Ei, você está nessa máquina aí, você mesmo. Por que você está parado? Bora lá. Ah, eu quero ir ao banheiro. Agora não. Olha só como era, gente. Ah, mas isso não tem mais, né, professor? Essa coisa de estar fiscalizando. Tem sim, gente. E tem sim. E hoje a gente usa das tecnologias para isso. Para você ter uma ideia, nós temos as câmeras que estão instaladas nas fábricas, empresas e a todos os lugares. Essas câmeras, elas servem para nos monitorar. É o velho sorria, você está sendo filmado. O sorria, essa frase é uma das frases mais duplo sentido que eu já vi. O sorria é de alegria, mas quando ele diz sorria, ou seja, não fique triste, não reclame, não se chateie. E, ao mesmo tempo, esse sorria está dizendo, ei, sorria. Ou seja, eu estou aqui. Quando você vai tirar uma foto, a pessoa diz, sorria. É porque é para você se concentrar e ficar melhor na foto. E a câmera, quando tem a frase lá, sorria, você está sendo filmado, ou seja, fique sempre no ponto certo, da maneira certa, porque você está sendo filmado. O sorria, você está sendo filmado, é isso. E lá naquela época ficava uma pessoa no tailor
Isso aí é século XIX, o Taylorismo, ficava uma pessoa olhando, né? Hoje não é a pessoa, é a câmera. E por trás da câmera tem uma pessoa olhando como as pessoas produzem. Aí é aquela história. Hoje você tem essa observação através das câmeras. É o que a gente chama de panótipo. Olha só, panótipo, vou até anotar esse termo aqui. Surge aí o panótipo. O panóptico vem de... o pan quer dizer toda. Esse termo pan, etimologicamente, o pan quer dizer tudo, todas. O óptico vem de observação, de olhos. A óptica, essa observação. O olhar, o olho, a visão. O pan é de todo e o óptico de visão, ou seja, tudo está sendo visto. Estamos vendo tudo que está acontecendo. E assim, gente, essa produção que vai ocorrer, como eu falei para vocês, no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, foi a partir da segunda Revolução Industrial que nós vamos observar o surgimento do Taylorismo. Então, gente, eu estou trabalhando na aula Tecnologia e Trabalho. E quando se fala em tecnologia e trabalho, a gente tem que, com certeza, relembrar do Taylor, um grande cientista que viveu nos Estados Unidos. E o Taylor falava sobre o Taylorismo. Ele criou um modelo de produção. Uma coisa interessante. O Taylorismo, ele atendia a uma produção científica. O que é isso, professor? A produção científica é porque é o seguinte: foi pela primeira vez os trabalhadores se organizavam nas fábricas, produziam nas fábricas, de acordo com princípios científicos. Surgem aí cientistas que vão desenvolver pesquisas e projetos de como os trabalhadores deveriam se organizar nas fábricas e produzir. Hoje, isso virou até um curso superior, que é a engenharia de produção. Olha só, a engenharia de produção é justamente isso. É aquela em que os profissionais engenheiros de produção vão estabelecer regras, estratégias, formas de organização, de produção dentro da fábrica. Tudo que os trabalhadores produzem, como eles produzem, é de acordo com essas pesquisas científicas dos engenheiros de produção. Então, turma, hoje, engenheiros de produção, eles são os responsáveis pela produção dentro das fábricas. E essa produção científica que hoje nós temos através dos engenheiros de produção, essa produção científica, ela surge no Taylorismo. Então, turma, aí você tem a produção taylorista. 3 minutos, por favor.
De volta pelas ondas, falando sobre tecnologia e trabalho. Os efeitos da tecnologia no mundo do trabalho. Vamos lá, vamos continuidade à aula. E nesse episódio, olha só. Compreende-se a ideia da diferenciação de áreas de contexto geral e aproximação dessas áreas por meio de suas características comuns. Uma região configura-se como uma área delimitada, definida por suas características comuns. Exemplo, um bioma, um cerrado. Ou seja, a tecnologia, gente, ela também vai influenciar na natureza. A tecnologia também influencia na natureza. E nesse sentido, eu queria mostrar agora um outro modelo de produção, é o chamado o Fordismo. Opa, o Fordismo. Turma, quando se fala do Fordismo, se fala do Henry Ford, da empresa Ford? Exatamente. O grande Henry Ford, o homem que desenvolveu o Fordismo, que é um modelo de produção industrial que fala da produção em série. Produção em série. Como assim, professor, produção em série? Olha, a produção passa a ser em série porque assim você teria menos desperdício, produzia muito mais. Ele criou a chamada, e é uma outra característica do Henry Ford, a chamada linha de montagem. Olha só, essa tecnologia aqui, turma. Linha de montagem. Na linha de montagem, uma esteira vai passar por toda a fábrica e um automóvel, para ser produzido, uma parte ficava com o setor, depois o carro andava, outra parte em outro setor. E assim, o Henry Ford dividiu a produção em partes. Ou seja, era a produção especializada. Outra característica do Fordismo é ter a produção especializada. Como assim, professor, especializada? Cada trabalhador era especializado em uma função, em uma máquina, em um setor. Ele não mudava de setor, ficava só naquele setor e só naquela máquina. Aí ele se especializava só naquela máquina. Tem um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que retrata muito bem isso. O Chaplin, na sua inteligência, um grande artista de cinema mudo, o Charlie Chaplin, ele fez um filme, né, Tempos Modernos, onde ele vai mostrar uma fábrica, e nessa fábrica o trabalhador fazendo uma só função. Aí ele participa lá da cena, né, fazendo a função de um trabalhador que só fica numa máquina, fazendo apenas aquela função. E isso mostra que Chaplin ele fez a crítica ao Fordismo. Porque o trabalhador era alienado, limitado a fazer só aquela função. Por que que o Henry Ford fez isso? Porque ele entendia que o trabalhador especializado só numa função, ele vai desempenhá-la melhor. Porque ele está só naquela função, ele vai desempenhá-la melhor. O outro motivo é que o Ford entendia que se o trabalhador fizesse só aquela função, ele não tinha noção do todo, ele não tinha dizer assim, esse carro eu participei da produção dele. Não, você só participou daquela parte. Isso faria com que o trabalhador não tivesse aquela noção de que estava, vamos dizer assim, participando de todo o processo, que estava ganhando dinheiro. Não. Você só trabalha naquele setor. E aí o Ford dizia, se cada trabalhador se especializasse num só setor, ele vai trabalhar mais, vai render mais, vamos ganhar mais tempo. E ele vai ficar só naquele setor, ele não vai ter conhecimento do todo, né? Uma outra característica do Henry Ford era a produção em escala. Produção
Em escala. Entendi não, professor. Em escala, gente, quer dizer em grande quantidade. Podemos dizer assim, em grande quantidade. Para o Henry Ford, ele tinha que produzir muito. Olha a ideia do Henry Ford. Isso aqui é interessante. Pô. O Henry Ford, ele dizia o seguinte: se eu produzo mais, atenção, quanto mais carros eu produzir, aí eu vou gerar emprego. Quanto mais trabalhadores eu empregar, eles vão ganhar salários. Quanto mais salários eles ganharem, eles vão comprar carro. A ideia do Ford é: produção gera trabalho, que gera salário, que gera consumo, que gera produção. Aí é um ciclo. Para Ford, ele entendia como um ciclo. Produção, que gera trabalho, que gera salário, que gera consumo, que gera produção. Um outro motivo para o Ford produzir muito, o Ford era muito esperto. Era questão de produzir em grande quantidade e vender em grande quantidade. Ele dizia assim, ó, se eu produzo muitos carros, eu vou vender muitos carros, eu posso baixar o preço. Se meu concorrente produz só 1.000 carros e eu produzo 10.000 carros, 10 vezes mais, eu vou vender 10.000 carros. O meu concorrente só vai vender 1.000. Se eu vou vender 10.000 carros, eu vou poder baixar o preço, porque eu estou vendendo muito carro. Então eu vou ganhar dinheiro em cima da minha venda maior. Em outro motivo, ele dizia, olha, se eu produzo muito, eu compro muita matéria-prima para produzir muito carro. E na hora de comprar essa matéria-prima, eu imponho o preço dos meus fornecedores. Aqueles que fornecem tudo que eu quero, eu digo, não, meus amigos, eu sou grande, eu compro muito de vocês. Eu produzo muito carro. Se eu produzo muito carro, então eu compro muito, então pode baixar o preço aí. Quando ele ia comprar ferro não, e quando ia comprar as chapas, né? Ele disse, eu compro tanta chapa, pode baixar o preço. O Ford dizia, quem produz muito, compra mais barato, porque produz muito. Vende mais barato, porque produz muito. Emprega muita gente, porque produz muito. O Ford, ele tinha essa ideia. Ele produzia para vender. E ele tinha muito estoque, que é uma outra característica do Henry Ford. Grandes estoques. Olha só. Grandes estoques. Nas fábricas de Ford, e quem adotava o Fordismo, porque quando eu falo Ford, gente, foi o criador do Fordismo. Mas o Fordismo, na época, foi usado, esse modelo de produção do Ford, ele foi usado por outras fábricas. Por isso que a gente fala assim, o Fordismo não é só a empresa Ford. O Fordismo é porque várias empresas produziram, seguiram, adotaram o movimento de Ford. Aí não deu outro. O Fordismo era isso, gente. A produção em série é a chamada economia de escala. Agora, uma coisa interessante. Você não tinha flexibilidade. Ou seja, sem flexibilidade. Como assim sem flexibilidade? Sem flexibilidade, gente, porque o carro que o Ford vende era só de um jeito. Tinha até um carro famoso na época que era o carro T. T mesmo. T de TV. Os carros T eram carros pretos. Carros pretos. E o Ford produzia centenas daqueles carros. E passava ano para vender. E se você quisesse comprar um carro, era no mesmo modelo. Rapaz, tem outro, não. Ele até ironizava. Você pode até querer comprar, pode comprar outro, desde ser do mesmo modelo. Ora, mais. Hoje, e o modelo dos carros do Ford e de todos os outros produtos não mudavam muito não, gente, a toda hora.
Mudavam não. Existia uma, a gente pode dizer, uma conservação, um conservadorismo. Olha, gente, às vezes um pai comprava um carro, o filho, quando ia comprar um carro zero, era o mesmo que o pai tinha usado. Não mudava, não. Professor, não acredita, não. Hoje, as montadoras de automóveis, quando elas lançam carros, há 1, 2, 3 anos já tem um modelo novo dele. Para não. Ou seja, naquela época que não tinha tantas tecnologias de inovação, os carros, gente, eles duravam décadas, séculos, do mesmo jeito. Então, esse era o modelo fordista. A produção em série. Ele criou para agilizar uma linha de montagem. Uma produção especializada. Beleza, turma? 3 minutos, por favor. Ondas falando sobre tecnologia e trabalho. Trabalho e suas tecnologias. Vamos lá, gente? Vamos embora. Olha só. Regionalizar o mundo e criar áreas e lugares semelhantes no planeta Terra. As regionalizações mundiais existem para uma melhor análise das particularidades de cada lugar. Sendo assim, cria-se uma nova área ou uma região, considerando-se algumas características específicas. Olha, gente, a tecnologia, é importante a gente saber, ela gera uma regionalização. Regionalização. E o que é regionalizar? É dividir os lugares pelas características tecnológicas. Dividir os lugares pelas tecnologias. E as tecnologias, elas acabam diferenciando os lugares. Claro, gente, se nós olharmos o mundo, existem formas de plantar diferentes, isso é tecnologia. Formas de criar, de transportar, de comercializar, de produzir, né? Tem lugares com tecnologias mais, outras menos avançadas. Nós temos lugares em que nós temos o advento da moderna tecnologia. Outros não, que as pessoas ainda mantêm tecnologias tradicionais. Porque a tecnologia, gente, não é sinônimo só de novo, não. Nós temos tecnologias milenares, como as de irrigação, que eu gosto sempre de citar, que a partir delas as pessoas desenvolvem tecnologias avançadas. Então, regionalizar pelas tecnologias é muito importante.
Agora eu quero falar sobre um modelo tecnológico bem avançado também, chamado de toyotismo. O que é isso, professor? Olha só. O toyotismo, gente, ele já vai surgir aí em meados dos anos 70, no Japão, viu? No Japão. Quais são as características do modelo toyotista? A primeira delas é a produção robotizada. Produção robotizada. Olha só. Surgiu o robô, galera, que vai roubar o emprego das pessoas? Exatamente. A robotização vai ser um implemento do toyotismo. As fábricas agora vão ser substituindo as mãos de obras, ou seja, trabalhadores por robô. Lógico, para gastar menos, porque o robô não tem férias, 13º, salário família, nem salário, e nem hora de descanso, né? Ele é a manutenção apenas. E com essa robotização, nós vamos ter a produção de equipamentos mais modernos, que só o robô pode produzir. Os softwares, os hardwares vão surgir nesse período aí. Aí nós vamos ter, no toyotismo, o surgimento da informática. Surgimento da informática. Como assim, professor? Os softwares, os aplicativos que nós temos hoje, essa moderna tecnologias da informação, elas vão nascer inicialmente a partir aí do toyotismo. Uma outra característica do toyotismo, gente, é a produção flexível. Isso aqui é massa, ó. Produção, e é o que nós vivemos hoje. Produção flexível. Professor, é o que eles chamam, né, de just in time. Olha só. O que quer dizer just in time? Produção no tempo justo. Não entendi, não. O que quer dizer produção no tempo justo, flexível? Olha, quem manda na produção, turma, é a venda. Como assim? As empresas Toyotas, elas vão inaugurar um modelo em que primeiro eles vão vender para depois produzir. Vender para depois produzir. Já o Ford produzia para depois vender. O Ford fabricava os carros e depois vendia esses carros. A Toyota não. Primeiro vendia para depois produzir. O Ford, vocês lembram, o Fordismo dizia assim, eu vou produzir muito carro para comprar barato coisa, para vender mais carro, para gerar emprego. O Ford produzia muito carro e depois vendia. Tinha carro para anos. A Toyota não. Não tem esse dinheiro não. Primeiro, vamos vender os carros. É a produção flexível. Quando eu falo flexível, é porque se vendesse muito, produzia muito. Se vendesse pouco, produzia pouco. Produziu 1000 carros, fabrica 1000. Não, vendeu 1000 carros. Vendeu 1000 carros, produz 1000 carros. Vendeu 2000 nesse outro mês, produz 2000. Vendeu 5.000 carros, produz 5.000. No outro mês só vendeu 1.000, pois produz só 1.000. Era produção flexível, é no tempo justo. E outra característica dessa produção toyotista é a chamada produção terceirizada. Produção terceirizada. É aqui, turma, olha só, que nasce a chamada terceirização. Empresas vão contratar outras para produzir para elas. Empresas contratam outras para produzir para elas. Por que eles fizeram isso, professor? Fizeram isso para ter menos custos trabalhistas, para ter essa produção flexível. Porque se eu terceirizo, eu simplesmente vou ter uma empresa prestando serviço para mim. Se eu precisar produzir muito, ela produz para mim muito, essa outra empresa que eu terceirizei.
Ah, não. Se eu produzir pouco, ela vai produzir pouco, essa empresa que eu terceirizei. Rapaz, a produção toyotista, gente, nós vamos ter não mais aquela produção hierarquizada. Não. Ela vai ter uma produção participativa. Como assim? Os trabalhadores vão deixar de obedecer aquela hierarquia de forma rígida e vão passar a produzir de maneira participativa. É o trabalho criativo. Olha só. É o chamado trabalho criativo. Agora, nós vamos para a criatividade. Aí vai ser valorizadas as ideias, a criatividade dos trabalhadores. É nessa forma que nós temos aí a produção toyotista. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas. Continuando, turma. Na hora, vamos embora. Outra questão da regionalização, gente, vai ocorrer nos anos 60, no cenário da Guerra Fria. Porque a gente não pode deixar de falar que nós vivemos no período da Guerra Fria, a bipolaridade do mundo. Do lado, o capitalismo, Estados Unidos, o grande líder. Do outro lado, o socialismo. E o socialismo liderado aí pela ex-União Soviética, que não existe mais. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética,
criaram suas tecnologias e formas de trabalho, para você ter uma ideia. A tecnologia era tão forte na época das duas que eles disputavam produções tecnológicas nas suas fábricas. Os soviéticos inauguraram a conquista do espaço. O primeiro homem a entrar em órbita, a sair do planeta, era um soviético. Aí os Estados Unidos correram atrás. Aí depois os Estados Unidos lançaram o homem à Lua. E os soviéticos depois também insistiram nesse projeto. E assim nós tivemos essa coisa do homem, do espaço. Um lançava um satélite, outro lançava. Um lançava uma sonda espacial, outro lançava. Uma estação espacial, outro lançava. Um sistema de transmissão espaço, outro lançava. E assim você tinha uma disputa tecnológica muito forte. Muito, mas muito forte mesmo, Turo. E o mundo inteiro assistia aquilo. Entusiasmado, animado, a humanidade ficava animada com aquelas tecnologias soviéticas e americanas. Mas mal sabiam que aquilo ali era uma maneira de dominação. Porque através das tecnologias você impõe a sua ideologia. E eles conseguiram dividir o mundo de 1945 a 1991. Houve essa divisão mundial. E com o fim da União Soviética, as tecnologias hoje passaram, da época, né, nos anos 80, as tecnologias passaram a ser utilizadas e desenvolvidas por outros países. Hoje nós temos a Coreia do Sul, nós temos o Japão, a poderosa China, né, que desenvolve tecnologias avançadas. Olha só os chineses. Os chineses estão com as ideias aí ambiciosas. Os chineses querem ir ao espaço também. Já lançam seus satélites com tecnologia 100% nacional. Os chineses estão na área, sul-coreano também. E eles querem ir a Marte. Não parece, que conversa é essa, professor? Pensa que eu estou brincando? Eles falam aí que querem ir a Marte. Querem conhecer os marcianos. Quando chegarem lá, que procurarem, vão ter que estar com telescópios, porque os marcianos, eles são microscópicos, se existirem, né? Segundo os cientistas aí. Se tiver vida em Marte, ela é microscópica. As tecnologias servem às ideologias. Olha, gente, observem essa nova forma de consumir, esses produtos, esses serviços, essas marcas que nós temos, esses aplicativos. Pronto, cheguei onde eu queria. Os aplicativos. Neles nós temos toda uma ideologia de consumo, de comportamento, de relações interpessoais. Eu não gosto de discutir política partidária, e jamais farei isso. Mas todos os países do mundo, a cada acontecimento ambiental, político, guerra, as tecnologias da informação, elas estão ali. Olha, vamos para a guerra da Ucrânia. Vocês sabem que a Ucrânia, ali no leste europeu, ela sofreu uma ofensiva militar, ou seja, uma invasão da Rússia, do Vladimir Putin. E o Vladimir, ele ordenou o seu exército a invadir. E o que é que a gente vê por trás em tecnologia? Que os ucranianos solicitam tecnologias europeias de defesa e armamento e guerra. É a tecnologia a serviço do conflito, no caso da Ucrânia e da Rússia. E assim nós também temos a guerrilha midiática. Exemplo, essa questão ambiental, os problemas ambientais. Nós tivemos agora, olha, a eleição nos Estados Unidos, a última, onde o George Biden disputou com o presidente americano, o primeiro presidente americano
Donald Trump, né, o presidente laranja, como se chamava. E houve toda uma guerrilha midiática através das mídias que decidiu a eleição dele e a não reeleição dele, né? E a gente vive no âmbito político nacional, internacional, ambiental, conflitos, guerras, os efeitos da tecnologia das informações. As tecnologias das informações, elas nos ajudam. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo chamado cyberativismo. Olha o nome. Cyberativismo. As pessoas, gente, utilizam das tecnologias da informação para causas ambientais, sociais, combate à pobreza, denúncias. Nós temos várias páginas na internet que tratam de questões ambientais, globais, nacionais. É o cyberativismo, as pessoas ajudando as outras no seu meio ambiente, as suas condições sociais, as suas dificuldades. As tecnologias que nos livram de trânsito. Você tem esses aplicativos, né, como o Waze, que nos informam. Então, a tecnologia está envolvida e ela se envolve nos diversos universos sociais e econômicos e ambientais. E a geopolítica ela não está fora da tecnologia, que também não está fora da geopolítica. Tudo está a serviço ou interligado a algo no mundo. Nada está isolado. Se diz uma frase, tudo está em movimento, pois eu digo a frase, tudo está interligado. Todos os fenômenos sociais, tecnológicos estão interligados. Isso a gente aprende quando a gente observa os efeitos da tecnologia na vida social, na realidade planetária. Beleza, turma? Isso é interessante. O advento das tecnologias. Olha aqui, a Guerra Fria, as informações, a KGB, a CIA, essas grandes organizações que serviam seus países, utilizavam das diversas tecnologias. Isso daí é um fato, é uma realidade. E no âmbito do trabalho, gente, nós também temos o efeito da tecnologia no desemprego. Tecnologia e desemprego. Explica aí, professor. Olha, as tecnologias, elas geram desemprego. Existem dois tipos de desemprego que elas geram. O desemprego estrutural. O desemprego estrutural é devido às estruturas de produção. Estruturas de produção. Olha, eu estou falando bonito para dizer, turma, que as tecnologias, elas eliminam profissões, gente. Datilógrafo. Datilógrafos. Existia. Eu me lembro de várias funções que não tem mais. Pessoas que abriam portas e fechavam portas, abriam elevadores, fechavam elevadores, abriam portões, fechavam portões. Esse mecanicismo que era usado da mão de obra, não tem mais. Muitos, porque a tecnologia faz o trabalho. A segurança, né? Então, quando aquela profissão deixa de existir, ou quando o novo modelo de produção, a forma de desemprega, é o estrutural. E nós também temos desemprego tecnológico. Tecnológico. Olha só. O desemprego tecnológico é devido a ela, ou a robotização, ou a informatização. Informatização. A tua profissão vai continuar existindo, só que a tecnologia diminuiu o número de trabalhadores. Não precisa tanta gente mais numa fábrica, porque tem robô. Não precisa mais tanta gente numa repartição, porque tem os computadores. Nós estamos cada vez mais, gente, imaterializando as coisas. As coisas estão virando imaterializadas na informática. Eu fico imaginando as fábricas de produção de CDs, de capas para CDs, de embalagens para CDs, de gravações de CDs, CDs de músicas e DVDs de filmes, as lojas que empregavam muita gente para vender CDs e DVDs.
Hoje, não se vende mais praticamente CD e DVD. Hoje você tem os aplicativos de música, as plataformas de filmes. Isso aí é o tecnológico. É o tecnológico. Porque quem trabalhava numa fábrica de CD, ela não tem mais, porque o robô acabou. A sua profissão deixa de existir. Eu era produtor de CD de música. Eu fazia os CD na fábrica. Não tem mais nem a fábrica de CD. Aquelas grandes fábricas que produziam DVDs, CDs, fecharam. Porque hoje é aplicativo. Olha, os cinemas, turmas, que lotavam de pessoas. Hoje, conversando com os próximos, eu acredito que as pessoas perderam o hábito de ir ao cinema, como era. Claro, ainda tem aqueles que vão, e é lindo, nada substitui o cinema. Mas com esses aplicativos como a Amazon, a Netflix, e os lançamentos de filmes, o cinema está menos sendo usado. Isso é um problema sério. Beleza, turma? Olha só. E aqui eu tenho uma questão também da natureza, que envolve os efeitos da tecnologia. As questões ambientais, isso que eu já falei, né? As questões ambientais, o relevo, os elementos da natureza estão cada vez mais interligados com a natureza, com a tecnologia. Hoje nós conhecemos mais a natureza, a ciência evoluiu mais, a tecnologia fez com que nós avançássemos no conhecimento, na intervenção e nos problemas ambientais. Ok? Olha só, a questão social, a riqueza, a renda, a indústria, o desenvolvimento, tudo isso sofrera com a tecnologia. A concentração de riqueza, a distribuição dela, a questão da renda, o consumo dessas tecnologias acabam contribuindo, interferindo nesse universo. A questão religiosa... Exatamente. Olha, gente, quando se fala da questão religiosa, eu tiro por experiência da minha mãe, uma religiosa, católica, e minha mãe, ela gosta muito das tecnologias da informação, ela usa o WhatsApp, ela é ativa no WhatsApp, apesar dos seus 82 anos. Ativa no WhatsApp, ativa no... Olha só, ativa no Instagram. Minha mãe, ela é ativa no Google Meet. Aí ela tem um grupo de oração com o pessoal da igreja, se comunica. Isso é legal. As tecnologias, elas interagem e aproximam as pessoas com a sua religião e religiosidade, né? Você tem acesso a textos, livros, a Bíblia na palma da mão. Por outro lado, a tecnologia também, ela distorce, corrompe, destoa os princípios certos de todas as igrejas. Porque todas as igrejas nos levam a um caminho só. Mas o uso inadequado dessas plataformas contribui para essa realidade cruel que nós vivemos. A questão política, como eu já falei, tanto política quanto política partidária, os governos usam das tecnologias para suas ações, para suas produções. Tecnologia está intimamente ligada. Beleza? E aí nós temos a questão da formação geográfica do mundo através de um novo espaço geográfico, que é o espaço virtual. Esse espaço geográfico que é composto por agentes, por plataformas, por meios que vão cada vez mais interagindo a nossa sociedade no meio digital. Isso vem avançando a passos largos. Como eu te falei, essa imaterialização, essa virtualização, essa interatividade, o avanço do que já se falava bem nos anos 90, a aldeia global, onde nós vivemos numa grande aldeia global, e essa aldeia global, ela cada vez mais massificada, sedimentada, pelo uso dessas tecnologias que nos trazem cada vez mais inovações e novas formas de produzir. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Tecnologia, trabalho e vida social.
Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo que leva em consideração os efeitos da tecnologia nas formas de produção. Tecnologia e produção intimamente interligados. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação, atenção de vocês. Beleza, turma? Porque tecnologia é isso. É sempre estar em movimento. Que vocês tenham um bom resto de aulas, um bom final de semana e até a próxima aula. Valeu, turma!